na resolução de conflitos dentro das empresas, né? Então, imagina só essa pessoa que tem uma formação e que faz uma pós-graduação só para lidar com conflitos. Imagina o grau de autocontrole que ela tem que ter. Pois é verdade. E eu estou realmente fazendo esse estudo justamente por esse motivo. Porque é muito importante, inclusive, você ensinar outras pessoas como lidar num todo, né? Como é importante nós sabermos lidar com o outro, respeitar o outro, entender, inclusive, o outro. Isso não significa que eu devo concordar. É diferente. Significa que eu respeito o que ele está dizendo. Então, dentro disso, nós acabamos o quê? Desenvolvendo amigavelmente uma paz, que é o que todos buscam. Verdade. Você lembra, Lê, de alguma história, de algum caso aí que você quer dividir com a gente sobre autocontrole? Lembro sim. Foi uma pessoa que hoje ela teve alta, porque ela está realmente... ela passou por manutenção e agora ela realmente teve alta porque ela está com autocontrole, né? Mas ela falou para mim, todas as vezes, se eu precisar, eu sei como fazer. Eu falei, perfeito. Bom, como começou, Fabi? Ela me procurou, eu inclusive estava na estrada, ela me procurou dizendo que ela estava passando muito mal, que o que ela sentia era ânsia de vômito, ela tinha muita dor de cabeça, ela tremia inteira, né? E ela tinha taquicardia. Aí, então, eu parei o carro e comecei a atendê-la, né? Ali mesmo, onde eu estava, porque eu vi que era uma pessoa que estava realmente precisando de ajuda. Então, marquei com ela, fiz algumas técnicas, porque é muito importante você tirar a pessoa de uma crise de ansiedade, porque esses indícios todos esses sintomas que ela me passou, era indício de ansiedade. Aí então eu parei o carro, nós conversamos, fiz uma técnica com ela, que no nosso curso nós podemos ensinar, é claro, né, Fabi? E aí eu então marquei com ela uma sessão no dia seguinte, e ela me disse que aquele exercício que nós fizemos, ela já estava bem melhor. Então, o que é que ela sentiu? Como é que se manifestou? E ela não sabia o que era. Ela lembrava de uma situação, que ela estava vivenciando naquele momento. Ela tinha ânsia de vômito, ela suava, ela tremia, ela falou que ela tinha uma vontade maluca de não levantar da cama. Então, ela não queria fazer absolutamente nada em relação àquela situação, né? Então, aquilo bloqueava ela de uma forma muito forte. E aí, então, nós começamos a trabalhar sobre esse processo todo, para que ela pudesse reconhecer que ela tem recursos dentro dela para ela enfrentar aquela situação, para ela enfrentar aquele momento todo, né? E nós começamos a trabalhar, então, o autocontrole. Ela começou a aprender técnicas, meditação, várias ferramentas que foram utilizadas ao longo de 1 ano e pouco, né? Em que ela foi gradativamente se autoconhecendo, porque é um autoconhecimento, né? Você saber qual é o momento, o gatilho que aquilo vai acontecer e você dizer, porque foi exatamente isso. Todo o processo se dá na mente. É incrível, Fabi. Mas as pessoas acham que o problema é o outro. Não, é um gatilho que vem, que começa na mente. Então, é identificar esse momento e então, em cima disso, começar a trabalhar. O resultado é fantástico, Fabi. Quando a pessoa realmente deseja essa cura e deseja esse domínio próprio, esse autocontrole,
O resultado não pode ser diferente. Ele sempre é positivo. Verdade. E o autocontrole não é nem só uma questão de reação, né, Ale? Assim, não é só uma questão que a gente aqui conversando de autocontrole, você pensa naquela pessoa descontrolada, que briga, que grita, que sai do sério. Mas é ter o autocontrole em todas as situações. No caso da procrastinação, no caso de quem não consegue seguir uma rotina, né, Ale? Sim. Ou de quem não... No meu caso, né? Eu já tive um caso de endividamento, eu estava bastante endividada, então eu tinha um descontrole financeiro, que no fundo eu descobri depois que era um descontrole emocional. Depois que eu passei a ter controle sobre as minhas emoções, eu consegui sair de um mundo de endividamento. Então eu entendo que a pessoa ter autocontrole vai muito além das suas reações. É uma coisa que começa aqui dentro, que quando transparece, quando sai para fora, é tão intenso que as outras pessoas também vão ver. É o que você falou no começo, né? Quando a pessoa te vê, eu falo assim, nossa, o que aconteceu com você? Você está tão diferente, você está mais centrado, você está mais calmo. É a questão do autocontrole mesmo, né? Sim. Que ele vai muito, muito além de reações. Eu acho que é um nível a mais no autoconhecimento e na inteligência emocional, realmente, né, Ale? É você. Aí então o que nós começamos a trabalhar, né? O foco, né, Fabi? O foco é focar naquilo que realmente importa, né? O que é que importa? Importa a paz. Então, como é que eu vou adquirir essa paz? Será que se eu gritar eu vou adquirir paz? Será que se eu fizer cena de ciúmes eu vou adquirir paz? Né? Então, quando você fala sobre o endividamento e que tudo aquilo acarretava nas suas emoções, no seu descontrole, você começou então a desenvolver o foco. Você descobriu qual era a causa, que isso é muito importante, nós descobrirmos qual é a causa do problema para que a gente trabalhe em cima dele. Muitas pessoas não encontram sozinhas. Elas precisam muito de ajuda profissional, sabe? Elas entram numa crise de ansiedade, elas entram numa crise de compulsão e, inclusive, de endividamento. Porque elas compulsivamente, elas gastam, mas elas não entendem que por trás de alguns comportamentos existem alguns gatilhos. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser visto. E quando a gente para olhar, a gente começa o processo de cura. Exatamente, é um olhar, né? É um olhar, um autocuidado. Quando eu tenho uma cliente, na verdade é uma ex-aluna de um curso que ela fez comigo, e ela fala assim, que ela tinha compulsão por compras. Compulsão total, um descontrole completo por compras. Ela precisava estar sempre comprando alguma coisa nova. Fez o curso, a gente usou técnicas, ferramentas ali do coaching, e ela se entendeu o que ela queria, na verdade, né? Entendeu qual era a causa daquele gasto desenfreado. E aí, ela hoje já está pensando como é que vai investir, o que vai investir. Quer dizer, mudou completamente, né? Saiu de A e literalmente chegou a B, Exato. Sem nem saber que ela queria chegar a B. Exato. Ela não sabia que ela queria. Então, no final das contas, o autocontrole ele está muito resumido no autoconhecimento, né, Ale? Exato. Para se adquirir o autocontrole, primeiro você precisa ter um autoconhecimento profundo. E é muito difícil, de fato, conseguir sozinho, né, Ale? E, Ale, me fala mais uma coisa. Esse descontrole emocional, ele pode acarretar numa ansiedade, num nível de ansiedade? Tanto ansiedade quanto depressão. Mas no nível de ansiedade total. E a pessoa não sabe o que é, né? Então, existe o momento em que ela começa a suar, a ter borboletas no estômago, como tem pessoas que falam, né? O coração acelerar. E aí, então, ela começa a gaguejar e pode dar... inclusive dor de cabeça, e ela entra numa crise de ansiedade muito forte, Fabi. E aí então é que vem, se ela não cuidar, ela vai entrar profundamente na ansiedade.
Tanto é que essa pessoa que eu relatei, ela estava com ansiedade. Inclusive, ela teve síndrome do pânico, né? Por quê? Porque ela tem a sensação de que ela vai morrer. O que ela está sentindo é uma sensação de que ela não suporta. Ela vai morrer. É muito forte. Então, o que ela precisa? Reconhecer qual é a causa para entender os sintomas, para que comece todo um processo de cura. E isso é muito sério, Fabi, porque algumas pessoas acham que é frescura. Isso não é frescura. Isso é realmente pode ser, inclusive, um transtorno de ansiedade, né? Se leva ao transtorno, porque é natural uma pessoa sentir ansiedade. Isso é natural, isso faz parte do ser humano. A gente fica meio que ansiosa, aguardando aquele telefonema, aquela promoção. Mas quando o sentimento entra num processo extremo, você perde o controle. Quando você perde o controle, e isso se repete, principalmente numa determinada situação, existe sempre os mesmos sintomas. Uhum. A pessoa ela precisa ficar atenta, porque então começa a crise de ansiedade. E isso precisa ser tratado. Então ele tem que procurar o tratamento, procurar ajuda ainda no descontrole, né? Para não avançar a um nível de ansiedade, não é isso? Exatamente. Então, assim, e é muito interessante, Fabi, porque hoje, do jeito que nós estamos vivendo, as pessoas têm corrido muito, têm buscado muito, porque essa pós-pandemia, eu perdi tempo, eu preciso resgatar tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo. Então isso gera uma ansiedade. Só que quanto mais essa pessoa corre, mais o organismo dela acaba ficando mais prejudicado. A mente, a saúde emocional. Então é importante retornar para todo esse processo que nós estamos retornando agora, mas de uma forma mais centrada, de uma forma mais consciente, né? Reconhecendo mais sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem domínio e aquilo que você não tem. Porque existem coisas que nós não podemos resolver. Mas o que está sob o meu controle, o meu domínio, eu vou fazer. Então, isso nada mais justo do que você aprender a trabalhar com aquilo que está dentro de você. Porque nós temos dentro de nós todos os recursos. E aquilo que nós não temos, nós aprendemos. Verdade. A gente pode... Gente, é muito interessante o que a Lê está falando aqui, porque assim, como eu convivi com pessoas descontroladas que não tinham nenhum nível de autocontrole em alguns momentos da minha vida, às vezes eu pensava que aquilo é que era o normal. É normal, é ser assim, é você deixar as emoções fluírem e se soltar mesmo. Não, gente, não é o normal isso. Não é o normal. O normal é você ter a sabedoria é até bíblico, né? Saber entrar e sair, né? Saber se posicionar de uma forma assertiva, né? O discutir, o brigar, o se descontrolar não é o normal. Se você, por acaso, está assim, e por conta disso você está ansioso, está ficando... tá sentindo esses sintomas que a Lê já falou, né? Taquicardia, suor, fica nervoso, não consegue se controlar, busque ajuda. Você precisa de ajuda. E ainda existe, né, Ale, você vai saber até mais do que eu, de que existe até um preconceito hoje em dia para buscar ajuda para a saúde emocional, para a saúde mental. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de, né? Mas não é, gente. A gente tem que buscar o nosso... Se você sente muitas dores de cabeça, você não vai no neurologista, né? Se você tem um problema no ombro, você vai no ortopedista. Então, se você tem um problema emocional, você precisa buscar um profissional que possa te ajudar a evoluir nessa questão emocional, e principalmente emocional, gente. Porque, como a Lê falou, se você não tratar aqui, vai começar a aparecer o burnout, né? É a prova viva disso. Exatamente. Né? Que começa a aparecer sintomas físicos. Por quê? Porque está tudo guardado aqui dentro. Então,
Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ale? Não. É que, na verdade, isso daí daria um outro tempo.